Que alegria! Estamos de volta para a lição número 2 sobre a interpretação das Escrituras, este segundo trimestre do ano de 2020. Nessa semana, continuamos o nosso estudo da interpretação da Bíblia, entendendo algumas particularidades, a singularidade do livro. Nessa semana, estudando um pouquinho sobre a origem e a natureza da Bíblia. Ponto número 1 é a origem. Bom, a origem da Bíblia é divina e, portanto, verdadeira e fidedigna. Homens santos, diz o texto, falaram movidos pelo Espírito Santo. Deus atuou neste processo de revelação e ele, através disso, manifestou a sua vontade aos seres humanos. Agora, um detalhe importante, que é bom que a gente não esqueça, o processo de inspiração da Bíblia, ou seja, a maneira pela qual os profetas, Isaías, Jeremias, João e tantos outros receberam a sua mensagem, não foi através de um ditado, digamos assim, mas foi algo que Deus falou e eles retrataram e escreveram nas suas palavras. Mas o Espírito Santo cuidou para que isto fosse também a palavra de Deus, não é? Há um texto de Ellen White, do Grande Conflito, na página 7, que diz assim: a Bíblia aponta para Deus como seu autor, contudo foi escrita por mãos humanas. E no variado estilo de seus diferentes livros, o que isso quer dizer? Que cada autor tinha um jeito, tinha uma cultura própria. Você tem um Amós, que era um boiadeiro, segundo alguns dizem. Você tem um Pedro, que era um pescador. Agora você já tem Paulo, que era um homem extremamente culto. Você tinha diferentes maneiras de escrever, estilos de escrever. Então ela diz, no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Ou seja, a Bíblia não foi a nós concedida como um ditado. Às vezes temos a ideia que Deus foi ditando palavra por palavra. Não. O profeta tinha uma visão, o profeta ouvia a voz, ou ele testemunhava um fato, ou ele até pesquisava, é o caso do Evangelho de Lucas, ele fazia uma pesquisa acurada, uma investigação acurada dos fatos para então reuni-los, editá-los e escrevê-los. Enfim, vários métodos, vários estilos, mas a mão de Deus esteve ali para que aquilo se tornasse de forma única à sua palavra, ou de forma unida à sua palavra. Agora, um segundo tópico da nossa lição, o primeiro é a origem. O segundo tópico tem a ver com a natureza das Escrituras. Qual é a natureza da Bíblia? A Bíblia é um livro totalmente diferente, porque apesar dela levar couro, papel, tinta, como qualquer outro livro, ela tem uma natureza dupla. Ela é divino e humana. E aqui nós temos uma analogia com a própria natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus, mas o verbo, diz João 1, verso 1, se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, verso de João 1,14, melhor dizendo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a Bíblia ocorre com ela o mesmo fenômeno. Ela é divina, é a palavra de Deus divina, mas retratada numa linguagem humana, sem perder a sua essência. Assim como Jesus não deixou de ser Deus ao se tornar homem, mas ele é sui generis, digamos assim. O texto bíblico fala de que Jesus é, na língua grega, monogenes, o único da sua espécie. Não existe neste universo nenhum ser que é divino e humano ao mesmo tempo. Esse é um mistério, como essas coisas se unem, como se trabalham essas coisas. Vamos estudar isso pela eternidade. A mesma coisa pode-se dizer da Bíblia. É um livro divino e ao mesmo tempo humano, sem perder a sua essência, né? Os autores bíblicos tinham sua cultura particular, tinham o seu estilo de vida particular, tinham o seu local específico. No entanto, a Bíblia, ela vale para todos nós. Ela não é condicionada a uma cultura. Ela retrata aquela cultura, isso veremos um pouco mais adiante, mas ela, ao mesmo tempo, é a palavra de Deus.
logicamente bem interpretada, corretamente lida e entendida, nós vamos ver que o fato de ter sido escrito numa cultura do Antigo Oriente Próximo não altera a sua mensagem objetiva para nós que vivemos no século XXI. E para terminar, então, eu queria deixar com você uma colocação. Hoje em dia, alguns estudiosos da Bíblia consideram que alguns dos seus ensinamentos, como, por exemplo, a criação do mundo em 7 dias literais, Adão e Eva, o Êxodo, as histórias de Daniel, na verdade, são relatos interessantes, mas eles não são, digamos assim, verdadeiros. São histórias inventadas para projetar verdades espirituais interessantes, né? E é uma forma do ser humano julgar a Bíblia pela sua visão, pela sua ótica. E aí eu queria deixar essa pergunta para você pensar e falar com seus alunos. Essa tendência moderna ou pós-moderna, como diríamos, de tentar, digamos assim, questionar a Bíblia e dizer que ela não é um livro que retrata histórias reais, são histórias inventadas, ou lendas, digamos assim, ou mitos, digamos assim. Será que essa atitude ela tem sentido? Ela, na verdade, é uma atitude perigosa. Por que ela seria uma atitude perigosa para nós hoje que vivemos no século XXI? Uma das grandes questões, por exemplo, que eles levantam muitas vezes é que certos personagens bíblicos sequer teriam existido. No entanto, você sabe que a própria arqueologia tem confirmado a veracidade, a autenticidade desses personagens e até desses fatos históricos. Mas existe aí uma tendência. Como isso pode nos afetar? Pense um pouquinho, discuta com seus alunos. Na semana que vem nos reencontraremos aqui para mais um tema da interpretação das Escrituras. Um abraço e até lá.